O episódio 1 de O História, Wand and Sword, começa em uma escola chamada Academia Mágica Highgarden. Lá o narrador conta ao público que essa escola favorece aqueles com talento mágico incrível. Em seguida vemos nosso protagonista, Will, entrando em uma masmorra e enfrentando uma fera. O narrador questiona se pessoas sem talento podem progredir nessa academia. Will promete responder a essa pergunta derrotando monstros nas masmorras. Logo depois, Will vai à aula com sua familiar, Kiki. O professor Edward, o mestre de Will, pede que ele vá até a frente da classe para lançar um feitiço de fogo em um minério de Balka. Infelizmente, Will não consegue executar o feitiço, e seus colegas de classe riem dele. Sion, outro aluno, lança o feitiço de seu assento. Edward repreende Sion por ter realizado o feitiço, e lembra à classe que a supremacia da magia é absoluta. Além disso, Edward diz que aqueles que não possuem habilidades mágicas não são adequados para frequentar a Highgarden. Após a aula, Sion, acompanhado de seus amigos Lyriel e Gordon, zomba de Will pelo fracasso em sua tentativa de feitiço. Então, outra colega de classe, Colette, aparece e manda Sion parar de intimidar Will. Sion argumenta que Will deveria abandonar suas esperanças de se tornar um mago habilidoso, muito menos um magia vender. Ele afirma que trabalho duro e bondade não o ajudarão a alcançar esses objetivos. Will, Colette e Kiki andam pelos corredores e discutem o desagrado de Colette com o tratamento de Edward, Sion e dos outros em relação a Will. Will diz a Colette que está bem e que está feliz por alguém estar defendendo-o. Os dois olham para o céu e Will começa a detalhar as origens do mundo deles e quem são os Magiavander. Ele conta que invasores chamados Celestial Host aterrorizavam esse mundo. No entanto, 5 magos frustraram os planos do Celestial Host ao criar um selo sobre o céu de seu mundo. Will confirma que os magos mais poderosos podem conquistar o título de Magia Vander. Em seguida, Colette menciona Elfaria, a varinha da donzela de gelo, e se pergunta se ela está os observando. Recebemos uma cena de Elfaria olhando pela janela. Will tem certeza de que Elfaria está observando-os desse local. Em seguida, temos um flashback de um jovem Will e Elfaria. Os dois discutem o sonho que compartilham de verem um belo pôr do sol juntos. No entanto, para alcançar esse sonho compartilhado, Elfaria sugere que ela e Will se tornem Magia Vander. Eles prometem ver esse pôr do sol juntos um dia. Então, Will reflete sobre Elfaria, dizendo como ela se tornou uma Magia Vander ainda jovem, devido às suas habilidades excepcionais. Embora Will não seja tão talentoso quanto Elfaria, ele promete cumprir sua promessa um dia. Depois, Will se desculpa com o professor Workner por ter entrado em uma masmorra perigosa. No entanto, Workner recompensa Will com 2 créditos por trazer um espécime de guardião do mal. Então, Workner diz a Will que, se ele quiser subir na torre como os outros Magiavander, ele deve avançar para o Instituto Superior. Workner diz que Will precisa melhorar suas habilidades de escrita, feitiçaria e prática. Infelizmente, Workner não vê Will ganhando créditos de feitiçaria, já que ele não pode usar magia. Will argumenta que focar seus esforços na prática o ajudará a alcançar seu objetivo, mas Workner rejeita essa ideia. Mesmo assim, Workner diz a Will que ele deveria se concentrar mais em se formar do que em se tornar um Magia Vander. Percebendo a preocupação de Will, Workner conta que há relatos de um Baskerville causando problemas no 6º andar da masmorra. Ele também sabe que ninguém derrotou a criatura ainda. Will agradece a Workner por essa informação. Enquanto Will agradece a Workner, Sion escuta a conversa e decide ir ao 6º andar da masmorra para enfrentar o Baskerville. Então, vemos os grupos de Will e Sion explorando o 6º andar da masmorra. Internamente, Sion argumenta que pessoas como Will não deveriam nem pensar em se tornar Magia Vanders, muito menos frequentar academias como a Highgarden. Em seguida, um sentinela, um tipo diferente de besta nesse mundo, ataca um dos colegas de Sion, fazendo o outro gritar. Will ouve o grito do aliado de Sion e corre para o local. Ele fica surpreso com a presença do sentinela e comenta que derrotar um desses rende 10 créditos. Além disso, Will vê Sion em perigo e se pergunta se deve salvá-lo, apesar de todas as coisas ruins que Sion fez a ele. Então, Will coloca uns óculos que Elfaria lhe deu no passado e ataca o sentinela com sua espada. Mais tarde, Edward visita Workner e o instrui a enviar sua familiar para o 6º andar da masmorra. Edward informa que Sion foi ao 6º andar sem permissão. Workner diz a Edward para não se preocupar, pois ele sabe que Will também está lá.
Workner usa sua bola de cristal para mostrar a Edward o que está acontecendo no 6º andar da masmorra. Os dois veem Will enfrentando o sentinela. Edward e Sion não acreditam no esforço impressionante que Will está fazendo. Workner comenta que Will é um mago com força sobre-humana, um físico robusto e habilidades de observação maravilhosas. Ele acrescenta que, com um único golpe da espada de Will, ele pode desferir um ataque mais rápido que um raio. Will ataca o sentinela com sua espada. Edward sai furioso do escritório. Após receber os créditos de Workner, Will sai de seu escritório com um misto de cansaço e satisfação. Ele observa o pergaminho que lista seus novos créditos, refletindo sobre o quão difícil foi chegar até ali. Ele se lembra das palavras de Sion, que insistia que ele nunca conseguiria se tornar um magia Vander e que seu lugar não era na Academia Mágica Rigaden, mas naquele momento, Will sentia que, apesar de não ter a mesma habilidade mágica dos outros, ele tinha algo que o impulsionava a continuar. Sua determinação e o desejo de honrar a promessa feita a Eu faria. O episódio 2 de Will História, Wand and Sword, começa com um flashback ambientado 5 anos atrás. Nele, Will recebe críticas de seus colegas. Então, Will e Workner visitam a diretora da Academia de Magia de Rigarden, Cauldron. Cauldron dá uma espada a Will e usa vários feitiços para lutar contra Will. Will elimina os escudos mágicos de Cauldron e isso impressiona Cauldron. Cauldron diz que permitirá que Will continue frequentando esta escola. Além disso, Cauldron diz que se Will continuar a melhorar, ele pode ter uma chance de subir na torre e realizar o sonho dele e de El faria. No presente, Will frequenta a aula de Workner. Lá, Workner explica o que significa subir a torre. Ele diz que significa que alguém quer avançar para o Instituto Superior. Workner argumenta que se alguém avança para o Instituto Superior, ele se tornará inerentemente um Magia Vander. Ele diz que as pessoas podem conseguir isso por meio de 2 métodos. Um envolve criar um novo tipo de magia. Quanto ao segundo método, um aluno deve ganhar 7.200 créditos Rigarden. Workner planeja ajudar os alunos a ganhar esses créditos, pois ele argumenta que o primeiro método é difícil de conseguir. Will sai da aula e vai dar uma volta com Colette. Will compartilha seus pensamentos sobre sua experiência com Workner, e aprendemos através de Colette que Will ganhou muitos créditos de escrita. Will entende a rigidez moderada de Workner, mas ele é grato que Workner esteja oferecendo a ele e a outros aulas suplementares. Então, Will e Colette tropeçam em Sion, Gordon e outros alunos. Lyriel, um colega, conta a outros alunos que Sion derrotou o sentinela maligno sozinho. Internamente, Sion sabe que Will fez isso, e Sion está bravo por ele não ter conseguido fazer isso. Sion confronta Will. Colette diz a Sion para deixar Will em paz. Sion e seu grupo partem. Will confirma que algo aconteceu entre ele e Sion, mas não dá mais detalhes. Em seguida, o professor Edward confronta Cauldron e exige que ela expulse Will. Cauldron se recusa e argumenta que Will já está em seu último ano em Rigarden. Edward diz que Will não deveria pertencer aqui, já que ele não é um verdadeiro bruxo. Cauldron pega um livro com todos os alunos listados nele, então Cauldron lista as conquistas de Will e usa isso para apoiar sua posição sobre por que Will não deveria ser expulso. Além disso, Cauldron diz que mesmo que Will não possa se tornar um Magia Vander, Will tem as habilidades para se tornar um Healer, Artificer ou outra coisa. Além disso, ela quer produzir estudiosos mais proficientes como Will para o Fated Day. Edward entende, mas argumenta que Will quer se tornar um Magia Vander, o que incomoda Edward. Cauldron entende e pede a Edward para dar um teste a Will. Cauldron diz que se Will falhar no teste de Edward, então ela deixará Edward expulsar ou avançar o Will. Edward vai embora. Mais tarde, Colette ajuda Will a guardar seus livros didáticos em seu armário. Will agradece a Colette por sempre ajudá-lo com seu talento mágico. Colette percebe a espada de Will em seu armário e Will confirma que não pode carregá-la por certos motivos. Ele não quer levá-la para seu dormitório porque não quer incomodar seu colega de quarto, Rusty, sobre a espada. Então cortamos para a New Área de Estudo de Rigarden. Will lê um pouco da história mundial e faz anotações. Colette sugere que Will faça uma pausa. Will diz que não quer perder suas habilidades de escrita ou créditos. Caso contrário, Will sente que pode dar adeus aos seus sonhos de avanço no Instituto Superior. Enquanto os dois discutem mais, Edward chega e interrompe a discussão. Edward diz a Will para se reportar ao Spell Hall imediatamente. Will e Edward chegam ao Spell Hall. Edward diz a Will que está dando a Will uma lição suplementar porque quer verificar o valor de Will. Ele diz que Will deve atacá-lo. Se Will tiver sucesso, Edward premiará Will com 5 créditos de Spellwork. Se Will falhar, Edward diz que o expulsará. Mais tarde, Workner chega ao escritório de Cauldron.
Cauldron usa um feitiço que dá a ambos uma olhada no duelo de Edward e Will. Wuckner fica chocada que Cauldron permitiu que isso acontecesse. Cauldron entende, mas argumenta que ela deve reconhecer as preocupações de Edward sobre Will se tornar um Magiavander também. Wuckner argumenta que esta é uma má decisão, já que Edward foi o mais próximo de se tornar um Magiavander no passado. Então voltamos ao duelo de Edward e Will. Will luta para acertar um golpe e deseja ter sua espada. Enquanto isso, Kiki chega ao armário de Will e Colette por acaso está na área. Kiki pede para Colette abrir o armário de Will com um feitiço e Colette obedece. Então, voltamos ao duelo entre Will e Edward novamente. Edward caminha em direção a Will e diz a Will que ele deve abandonar seus objetivos. Ele então compara a situação de Will ao texto histórico que Will estava lendo antes. Ele diz que a pessoa naquele conto derrotou inúmeros anões com uma varinha, não uma espada. Portanto, Edward argumenta que a espada de Will nunca será uma varinha tão boa. Will se levanta e diz a Edward que ele não vai recuar, porque ele quer ficar com Elfaria, a garota que ele ama. Colette chega e joga sua espada para Will. Will continua lutando contra Edward e informa o público sobre o que mais ocorreu durante aquela antiga batalha entre o Mago Solitário e o exército dos anões. Ele diz que um anão conseguiu dar um único golpe no mago e foi reconhecido por isso. Will dá um único ataque em Edward, e Edward premia Will com 5 créditos. Cauldron afirma que está impressionada com as conquistas de Will. Host é mostrada assando uma refeição para Will. O episódio termina com Host se perguntando quando Will retornará para casa. O episódio 3 de Wistória, Wand and Sword, começa com um flashback que recebemos de um episódio anterior. Nele, Elfaria diz a Will que ele é uma pessoa corajosa e gentil, então Elfaria dá a Will os óculos que o vemos usar na linha do tempo presente. Will promete a Elfaria que eles verão o pôr do sol juntos no futuro. Elfaria espera ansiosamente por isso. Elfaria vai até a torre e Will chora. Wuckner chega e Will diz que essa será a última vez que ele chorará. No presente, Will entrega jornais nas casas de vários moradores. Enquanto trabalha, Will tropeça e deixa cair sua pilha de jornais. Will os pega e lê uma notícia sobre as atividades de criação mágica de Elfaria. Em seguida, Will descobre que o Upper Institute aprovou uma nova ordem. Will fica surpreso que Elfaria seja responsável por essa ordem. Isso o incita a retornar ao seu dormitório. Lá, Will pede a Host para fazer um item mágico para ele porque Elfaria enviou uma ordem para coletar núcleos de gelo Frostwalker. Will diz que todos os alunos contribuintes receberão recompensas. No entanto, Will precisa dos itens mágicos de Rost se ele espera ter sucesso. Rost entrega os itens mágicos a Will e deseja boa sorte a Will. Will vai para o 4º andar e percebe vários alunos, incluindo Sion, derrotando Frostwalkers. Em seguida, Will vê grandes monstros pinguins assustando uma garota. Will salva a garota e ela agradece. Descobrimos que o nome dela é Iris. Então, cortamos para Wuckner dando uma palestra sobre magia para seus alunos. Uma das alunas, chamada Rose, pergunta a Wuckner se ele acredita que Elfaria é uma maga surpreendente, já que ela desenvolveu sua própria magia. Wuckner diz que Elfaria é uma maga notável, possivelmente a melhor. Rose provoca Colette porque ela tem um palpite de que Colette está com ciúmes de que Will admira Elfaria. Colette grita com Rose, mas internamente ela sabe que Will está explorando o 4º andar da masmorra, porque ele quer ver Elfaria novamente. Então cortamos para Will e Iris, eles ainda estão explorando o 4º andar da masmorra. Iris diz que quer se tornar útil para a magia Vander. Além disso, Iris diz que quer segurar o céu real um dia. Will explica o que Iris quis dizer com céu real. Ele diz que o céu atual deles é um fabricado chamado de Grande Barreira. Will diz que Magia Vander criou a Grande Barreira usando uma quantidade tremenda de magia. Além disso, Will diz que o mundo estará envolto em escuridão quando a barreira cair e a calamidade prosseguirá. Então, Iris conta a Will que conheceu Elfaria no passado. Iris afirma que Elfaria salvou Iris de monstros, e isso alimentou seu desejo de perseguir os objetivos que ela mencionou anteriormente. Will investiga a puta área e sente um forte Frostwalker à frente. Ele diz a Iris que, embora não tenha talento mágico como ela e os outros, ele tem vasta experiência e habilidades de pesquisa. Os dois entram no domínio deste Frostwalker e encontram um Frost Rex. Iris afirma que essa é uma fera poderosa que vale 6 créditos. Ela lembra Will que ataques físicos não prejudicarão o Frost Rex devido às suas habilidades. Will revela os itens mágicos de Host e diz a Iris que ele pode derrotar o Frost Rex. Com seu puro atletismo, os itens de Host e um feitiço, Will derrota o Frost Rex.
Iris fica surpresa com o desempenho de Will. Então Iris responde à vitória de Will estranhamente, indicando que ela está tramando algo nefasto. Iris se pergunta se ela deve relatar a vitória de Will a uma parte não revelada. Então Will mostra a Iris que ele obteve muitos núcleos de gelo do Frost Rex. Will sugere que eles se reagrupem com os outros para que eles possam entregar adequadamente esses núcleos para as pessoas que o solicitaram. Iris obedece. Mais tarde, Iris sai para um passeio pela Wizard Tower de Mercedes Callis. Iris se encontra com vários Magia-Vander chamados Cariot, Zel e Eleanor. Eufaria também está presente lá. Cariot diz a Iris que eles estão tendo uma reunião chata. Eleanor está preocupada que eles não terão guerreiros suficientes para o evento Fated Day, e teme que a história se repita. Zel considera Iris a magia observadora de Vander, e pergunta se ela encontrou alguém que os ajudará a impedir que o evento Fated Day aconteça. Iris recomenda que recrutem Will, enquanto alguns argumentam que Will seria um ótimo candidato, outros não. Antes de Eleanor e Zel se enfrentarem, Cariot sugere que esperem pelo evento do grande festival de magia. Cariot argumenta que eles podem fazer uma escolha sólida então. Ele, Eleanor e Zel partem deixando Iris e Eufaria sozinhas. Iris diz a Eufaria que Will é um guerreiro excepcional. Eufaria invoca um cristal diante dela. O episódio termina com Eufaria dizendo do nome de Will e sorrindo. O episódio 4 de História, Wand and Sword, começa com Sion, Colette e outros participando de um exame de mágica para ganhar créditos. Will também está participando do evento. No entanto, Will está lutando para acompanhar os outros. Então vemos 3 estudantes prolíficos chamados Liana, Wignall e Julius ganharem créditos durante este exame. Julius confronta Wignall e Liana e espera desafiá-los um dia. Wignall e Liana anseiam por isso e partem. Em seguida, Julius e seus amigos tropeçam em Will e o ridicularizam. Um deles menciona o Grand Magic Festival e Will se lembra de sua existência. Mais tarde, Colette se junta a Will na cafeteria. Colette diz a Will que ele precisa de alguém para explorá-lo no Grand Magic Festival. Will entende e explica o que é o Grand Magic Festival para o público. Então, Colette informa Will sobre as 4 facções da torre e suas conexões com a magia Vander. Colette diz a Will que se uma das facções o escolher, ele ficará mais perto de atingir seus objetivos. Ela também menciona os observadores que ocasionalmente dão aos alunos outra oportunidade de chegar à torre. Will entende, mas lista porque ele não quer seguir com a sugestão de Colette. Então Colette e Will vão para seus armários. Colette sente que algo está errado e investiga. Ela informa Will sobre um inibidor e uma barreira de amortecimento de som que estão por perto. Colette usa a magia de Kiki para quebrá-lo. Os 3 notam uma escada escondida que leva a um local subterrâneo. Eles descem as escadas apenas para descobrir vários estudantes apostando em quem reivindicará a vitória no grande festival de mágica. Will e Colette avistam Sion e discutem sobre pessoas como Liana, Wignall e outros com ele. Algum tempo se passa. Antes de Will sair da aula, Colette o impede. Ela quer ir para a masmorra com ele, mas Will diz que está trabalhando na taverna de Dina hoje à noite. Cortamos para Will trabalhando na taverna de Dina. Ele está servindo bebidas aos clientes anões. Um dos clientes discute o grande festival de magia com Will. Will diz que ele não pode participar. Dina diz a Will para manter o foco como host. Host também está trabalhando para Dina. Mais tarde, Will e Host discutem os salários de Will e por que seria melhor para ele encontrar um novo emprego. Will entende, mas argumenta que gosta de conversar com os clientes anões. Então, Julius e seus amigos chegam. Eles compartilham palavras cruéis sobre o ambiente da taverna de Dina e seus clientes. Julius exige que os trabalhadores lhe tragam comida e refrescos. Will informa o público sobre o status dos anões neste mundo. Ele argumenta que se os anões colocassem as mãos em magos, isso só pioraria as coisas para sua raça. Will confronta Julius e seus amigos e diz a eles para se desculparem. E Julius e seus aliados se recusam. Will nocauteia os companheiros de Julius. Julius usa sua magia de gelo para intimidar Will. Antes de Julius machucar Will, Julius percebe a determinação de Will. Isso convence Julius a deixar Will em paz. Julius ordena que Will entre no grande festival de magia. Ele quer humilhar Will na competição. Will aceita. O episódio termina com Will querendo que Julius peça desculpas aos anões se Will vencer.
O episódio 5 de O História, Wand and Sword começa com Colette e Will descansando na área de espera dos atletas do Capital of Magic Stadium. Uma mulher chamada Mercedes faz um discurso e o Grand Magic Festival começa. Vários alunos comentam sobre a Sky Race da competição. Eles acreditam que Lihana vencerá a Sky Race. Enquanto isso, Mercedes e Iris discutem sobre os olheiros escondidos entre a plateia. Iris sai e diz a Mercedes que está de olho em um participante específico. Em seguida, Sion vai para a sala de espera. Colette disse a Sion para encontrá-la lá porque ela quer que ele se junte à sua equipe. Após a chegada de Sion, ele percebe Will ao lado de Colette. Sion não está feliz com a presença de Will. Colette lembra a Sion que para a competição Crown Attack, eles devem ter uma equipe com pelo menos 21.000 créditos combinados. Julius e seus amigos passam por Will, Sion e Colette. Colette diz a Sion que Julius e Will não estão em bons termos por algum motivo. Após algumas palavras de Miles e Edward, vários elfos realizam um feitiço para dar início à competição Crown Attack. Essencialmente, os elfos criam várias zonas para os participantes atravessarem. Miles discute as diferenças entre cada domínio. Além disso, Miles discute o item que nossos participantes devem reivindicar para alcançar a vitória. Ele diz que há muitos obstáculos que os participantes devem superar em cada domínio e lista outras coisas que eles podem fazer para mexer com os outros participantes. Miles aponta alguns dos participantes que estarão competindo no evento, com Will sendo um deles. Muitos alunos riem de Will e não conseguem acreditar que ele entraria na competição. Então, Miles começa o evento. Julius e sua equipe correm em direção aos obstáculos de bloco. E os blocos se transformam em golems. Will, Colette e Sion correm em direção aos golems. Colette usa sua magia para dar a Will um dispositivo parecido com um punho chamado Gauntlet. Will usa o Gauntlet para esmagar os golems em seu caminho, para a surpresa do público. Então, recebemos uma breve cena de Sion refletindo sobre sua experiência Frostwalker com Will. Depois disso, retornamos ao evento Crown Attack. Will e seus companheiros continuam empurrando os obstáculos em seu caminho na zona de Badlands. Algumas pessoas elogiam Will, enquanto outras argumentam que a magia de Colette o está ajudando a perseverar neste evento. De qualquer forma, Miles informa a todos que outros esquadrões não estão indo bem no evento. Will e seus amigos chegam à zona final. Aprendemos que Edward armou as armadilhas aqui. Will e sua equipe conquistam os obstáculos. Internamente, Will compartilha o que planeja fazer quando chegar à coroa do evento, o item que ele precisa obter para vencer o evento Crown Attack. Ele sabe que as coisas vão ficar precipitadas perto do objetivo deles. Will quer armar uma emboscada para frustrar os esforços de Julius. Infelizmente, Julius ataca Will, mas Will evita danos prejudiciais. Will e Julius entram em choque. Sion interrompe o duelo com seu feitiço de fogo. Depois disso, Sion diz a Julius para deixar a área. Colette descobre que Sion estava mirando em Will e Julius. Julius ataca Colette com magia de gelo. E Sion usa a oportunidade para atacar Will. Will perde o Gauntlet e sua espada. Sion diz a Will para pegar sua espada e lutar com ele. O episódio termina com os dois personagens se encarando. O episódio 6 de O História, Wand and Sword começa com Sion informando ao público sobre suas visões negativas de Will. Ele argumenta que Will era tão patético que ele teve que intervir para fazê-lo parecer menos lamentável. No passado, Sion tentou recrutar Will como um subordinado, mas Will recusou. Sion argumenta que isso o fez desprezar Will. Retornamos à linha do tempo presente. Sion e Will continuam lutando um contra o outro. Então retornamos ao Capital of Magic Stadium. Miles informa a multidão sobre os estranhos desenvolvimentos do time de Will. Edward entra na conversa. Ele argumenta que os batedores da torre do Grand Magic Festival não aprovarão a decisão de Will e seu time de lutarem um contra o outro. Enquanto isso, Host e Kiki estão preocupadas com Will. Iris chega e senta-se ao lado de Host e Kiki. Ela diz que está torcendo por Will porque alguém lhe contou sobre ele. Host está chocada que Will esteja se tornando mais popular.
Enquanto isso, Colette tenta fugir para o lado de Will. No entanto, Julius a impede de se reagrupar com Will. Os dois lutam. Então descobrimos que Julius de alguma forma se clonou durante a competição. Os clones de Julius aparecem nos diferentes domínios da competição Crown Attack. Wignall confronta um dos clones de Julius. Ele derrota um dos clones e pega um fragmento de gelo que ele deixou para trás. Depois de recebermos comentários de diferentes espectadores, voltamos a acompanhar o duelo de Will e Sion. Então, recebemos uma montagem retratando Will sendo intimidado por seus colegas. Will narra durante a montagem. Ele sabe que é um fracasso e não quer se sentir aceito. Tudo o que Will quer é que todos o deixem em paz. Então voltamos à sua luta com Sion. Sion invoca um falcão de fogo e o força a atacar Will. Will planeja cortar o falcão para que ele possa alcançar Sion. Então Will se defende com sucesso. Mas as capacidades mágicas de Sion chamam a atenção do público. Então Sion e Will discutem um com o outro. Will diz a Sion que ele se ressente dele, mas quer concentrar seus esforços em derrotar Julius. Sion lista o que ele odeia em Will para Will. Ele não suporta que Will dê atenção a todos, exceto Sion. Will entende e dá a Sion uma batalha adequada. Will derrota o falcão de Sion e tenta acertar um golpe em Sion. Colette intervém e interrompe a briga dos meninos. Ela conta a Will que derrotou Julius e ele desapareceu. Colette repreende Sion depois que ele comenta sobre seu traje esfarrapado. Will coloca sua jaqueta em Colette, pega sua espada e sai da área. Ele promete a Sion que eles podem ter um duelo adequado na próxima vez. Julius e sua comitiva chegam à coroa. Antes que Julius a agarre, Will chega. O episódio termina com Will desafiando Julius para uma luta. O episódio 7 de História, Wand and Sword começa com uma mulher chamada Sarissa, cumprimentando Elfaria. Sarissa dá um tapa na cabeça de Elfaria e diz a Elfaria para levar seu status de magia Vander a sério. Sarissa coloca um documento na frente de Elfaria. Ela diz a Elfaria que ele apresenta candidatos que os escoteiros querem que Elfaria escolha para a facção do gelo. O primeiro candidato é Julius. E Sarissa argumenta que ele pode ser seu sucessor um dia. Elfaria não argumenta contra essa alegação. Então cortamos para Will e Julius. Julius e Will não pretendem perder, eles começam a lutar um contra o outro. Will luta para lutar contra Julius e seu grupo. Julius provoca Will, e Will descobre que ele está lutando contra 4 clones de gelo de Julius. Um dos clones de Julius explode, prendendo Will em uma prisão de gelo. Wagner, Edward e outros percebem que Julius aprendeu um dos 12 maiores feitiços de Elfaria. Julius explica que aprendeu esse feitiço naturalmente e planeja expor Elfaria ao mundo. Will se liberta de sua prisão de gelo e tenta lutar contra Julius novamente. Julius prende Will em outra prisão. Ele conjura um grande fragmento de gelo e usa esse fragmento para atacar Will. Julius se gaba para a plateia, e muitos membros da plateia elogiam Julius por seus esforços. Will se liberta e rapidamente nocauteia os amigos de Julius. Os clones de Julius entram em colapso e Will expõe Julius. Julius manteve os clones intactos com o apoio de seus amigos. Então recebemos uma cena estendida da conversa de Elfaria com Sarissa. Embora Elfaria não negue o potencial de Julius, Elfaria diz que quer uma espada solitária ao seu lado, aludindo a Will. Will continua destruindo o orgulho de Julius. Enfurecido, Julius invoca mais clones e ataca Will. Julius sabe que não pode controlar mais de 4 clones ao mesmo tempo sem o apoio de seus aliados. Além disso, Julius diz que só pode manter uma posição de defesa. No entanto, Julius argumenta que Will não será capaz de dizer quem é o verdadeiro Julius. Então Will ataca o verdadeiro Julius e explica como ele descobriu essa informação. Will diz a Julius que ele e Elfaria cresceram juntos, então ele dedicou tempo para entender a magia dela.
Enfurecido, Julius convoca 8 clones e planeja derrotar Will. Apesar das probabilidades, Will derrota os clones e nocauteia Julius. Depois disso, Wignall e seu grupo chegam à competição Crown Attack. Wignall pega a coroa, coloca na cabeça e vence a competição. Enquanto isso, Eufaria pergunta a Sarissa se existem feitiços que podem mudar o passado ou apagar memórias. Sarissa diz que não há feitiços. Eufaria queria saber porque não queria que Will pensasse que ela o estava atormentando com seus clones no passado. Colette corre em direção ao Will. Will pede desculpas por deixar Wignall ficar com a coroa. O episódio termina com Will levantando o punho no ar, afirmando que está feliz por ter cumprido sua promessa. O episódio 8 de História Wand and Sword começa com Donan e seus amigos anões parabenizando Will, Colette e outros por sua performance na competição do Grand Magic Festival. Depois disso, Colette diz a Donan que seu time não venceu nem ninguém foi observado. Colette culpa Sion por arruinar suas chances. Donan entende, mas ele está feliz que Will derrotou Julius. Então cortamos para Julius. Ele está trabalhando para Gina, já que os anões querem que ele faça trabalho braçal. Os anões só aceitarão suas desculpas por meio de trabalho físico. Julius corre pelo lugar envergonhado. Enquanto isso, Colette confronta Wokner sobre Will. Colette se pergunta se as pessoas tratarão Will de forma diferente após a competição. Wokner argumenta que sim. Mais tarde, vários alunos confrontam Will. Eles querem que Will se junte ao grupo deles, já que o próximo evento de praxis para todos os alunos está chegando. Este evento envolve os alunos explorando uma masmorra por uma semana. Colette intervém. Ela argumenta que Will não deveria se juntar à festa de ninguém depois do tratamento severo que ele sofreu de muitos deles antes da competição do Grand Magic Festival ocorrer. No entanto, Will discorda. Will adora o amor que as pessoas estão enviando para ele. Colette intervém novamente e diz a todos que ela e Will têm planos para amanhã. Rose e Colette discutem um encontro de Colette com Will. Enquanto isso, Roche pergunta a Will se ele planeja visitar o calabouço amanhã, já que não tem aula. Will diz que ele e Colette vão às compras amanhã, já que ele quer comprar alguns equipamentos. Will cumprimenta Colette e a elogia por seu traje. Então Roche chega e se apresenta a Colette. Will conta a Colette por que Roche está indo junto com eles. Roche e Will dão as mãos e Roche se vira e faz uma careta para Colette. Mais tarde, Colette confronta Will sobre seu relacionamento com Roche. Will informa Colette sobre o lado excêntrico e as palhaçadas de Roche. Roche chega com bebidas e se aproxima de Will. Colette e Roche insistem que Will vá para algum lugar. Roche diz a Colette que ama Will. Roche e Colette discutem sobre Will para ver quem é mais merecedor dele. Então Liana para Will, pedindo para ele ir a algum lugar com ela. Will e Liana chegam a uma casa de chá. Wignall, Julius e Sion estão lá dentro. Liana quer que Will se junte a ela e ao grupo dos outros para o evento de praxis para todos os alunos. Ela compartilha suas razões e Wignall apoia Liana. Embora a facção Relâmpago tenha entrado em contato com Liana após o festival, Liana sente que ainda é inferior. Liana discute sua família, dando a Will contexto sobre a curta existência de sua família e a necessidade de realizações rápidas. Liana quer se tornar uma magia Vander. Depois que Liana termina de falar, Wignall, Sion, Julius e Will decidem se juntar à sua festa de praxis de todos os alunos. Então, cortamos para Wokner dando uma palestra para seus alunos sobre o evento de praxis para todos os alunos. Como faltam 10 dias, Wokner diz que o 7º ao 10º andar do calabouço da escola deles será desbloqueado, permitindo que os alunos derrotem monstros e ganhem muitos créditos. Então, Edward dá uma palestra para os alunos sobre o evento, dizendo que é possível que alguns alunos morram. Algum tempo se passa, Will e seus colegas chegam ao evento de praxis para todos os alunos. Colette diz que comparecerá porque quer estar ao lado de Will. Roche esbarra em Will e Colette e informa a Will que ele não pode participar deste evento. Will entende e agradece a Roche por fornecer itens mágicos a ele.
Então, Edward dá uma palestra aos alunos sobre o evento novamente e diz a eles que ele começou. O episódio termina com 2 homens matando alguém em um local não revelado. O episódio 9 de História One and Sword começa com um homem chamado Logwell informando a Carrot que o evento de praxis para todos os estudantes está acontecendo este ano. Carrot diz a Logwell que ele não quer representar todos os Wands, as facções neste universo. Logwell lista coisas negativas sobre as varinhas de relâmpago, elfos e gelo. Ele argumenta que Incindia, a varinha do Imperador das Chamas, é a mais adequada. Então retornamos ao local do evento de Praxis Isle Estudante. Um dos inspetores informa a todos os alunos participantes que o evento começou. Lyanna, Will e seus outros membros do grupo chegam a uma área específica. Eles encontram um enxame de formigas carmesins. Antes de Will agir, Lyanna corre para a batalha. Wignall informa Will sobre a linhagem de Lyanna e afirma que ela é uma maga rara, que é ótima em combate corpo a corpo. Lyanna derrota as formigas, ela diz aos outros que quer chegar ao destino final da Praxis rapidamente, então recebemos um flashback de Workner dizendo a Will que Such Magic é a melhor. Will percebe por que é o melhor durante o evento de Praxis depois que Julius derrota um inimigo diante de seus olhos. Will está preocupado que todos derrotem todos os monstros antes que ele possa ter uma chance de fazer isso. Wignall duvida da utilidade de Will, mas Lyanna argumenta que Will derrotará os monstros de nível acima de 5. No entanto, Lyanna também tem dúvidas sobre a utilidade de Will. Will começa a duvidar de si mesmo enquanto ele e sua equipe exploram novos locais e derrotam monstros. Eventualmente, Lyanna e os outros chegam a um local rochoso. Wignall lança um feitiço de ilusão de fogo para protegê-lo e seus aliados do perigo. Lyanna pede a Will para distribuir comida para todos. Wignall se recusa a deixar Will tocá-lo porque ele não considera Will digno. Will coloca a refeição de Wignall no chão e Colette não está feliz com a desconfiança de Wignall em Will. Wignall considera apenas Lyanna digna. Will diz a Colette para não prosseguir com a discussão e reflete sobre o quão habilidosos os elfos são em seu universo. Ele cita a Rainha Élfica como um grande exemplo. Lyanna diz a seus companheiros que eles devem derrotar o Luminous Naberus. Ela quer derrotar o Naberus primeiro e lidar com os monstros restantes depois. Cortamos para o par do cliffhanger do episódio anterior. Um não tem nome, enquanto o outro possivelmente se chama Headless. Eles assassinaram alguns monstros e participantes, os dois discutem as ações de Headless e Hien. Voltamos a seguir nosso grupo principal. Eles chegam ao 10º andar do evento Praxis. Julius sabe que eles pegaram uma rota mais curta para chegar aqui e está confuso sobre como outro grupo chegou a este lugar primeiro. Lyanna e os outros encontram o Naberus e percebem que alguém o matou. Em um flashback, Workner diz a Will que a Such Magic tem falhas. Workner afirma como magos e monstros podem contornar a Such Magic e o que a Such Magic não consegue detectar. Então, um monstro gigante sem nome ataca Wignall. Wignall e os outros caem e pousam no 11º andar do evento de Praxis. Isso resulta em todos sendo divididos em grupos de 2. Julius e Sion afirmam que apenas magos de alto nível podem entrar neste domínio. Enquanto isso, Colette corre em direção a Lyanna porque ela se machucou durante a queda. Lyanna diz a Colette que ela ficará bem, ela quer se reagrupar com todos. Então entramos em um flashback. Este flashback apresenta vários elfos, incluindo a Rainha Élfica, ridicularizando um jovem Wignall por suas habilidades ruins de magia de ilusão. Aprendemos que o nome da Rainha Élfica é Eleanor neste flashback. Will quer oferecer ajuda a Wignall no presente. Wignall recusa a ajuda de Will, mas pede que ele lhe entregue suprimentos médicos. Will diz a Wignall que quer procurar Colette e os outros. Ele explica por que esse é o melhor curso de ação. Cortamos para Workner conversando com a professora Elisa. Elisa atualiza Workner sobre o que está acontecendo no 8º andar. Ela teme que as pessoas nos andares 9 e acima estejam enfrentando obstáculos semelhantes. Edward cancela a competição de Praxis e quer que Workner o ajude a descobrir o que causou essa anomalia. Enquanto isso, Will e Wignall exploram o 11º andar. Will diz a Wignall para não usar a magia de busca e lista os motivos. Ele repassa um plano com Wignall e explica por que ele consegue permanecer calmo em momentos desesperados como esse.
Então vários monstros parecidos com porcos, Gergesa, tropeçam em Will e Wignall. Wignall luta para lutar contra uma Gergesa. Então Will se lança para derrotá-la. Will explica por que a magia de ilusão de Wignall não foi eficaz contra a Gergesa. Ele então elogia Wignall. O episódio termina com Wignall admitindo que não é tão habilidoso quanto os outros dizem. O episódio 10 de Uma História, One and Sword, começa com Wignall lançando feitiços em uma área não revelada. Wignall também está chamando o nome de Eleanor. Então, voltamos a seguir Will e Wignall, na linha do tempo presente. Wignall diz que todos os elfos subiram à torre ao lado dele. Wignall diz que sua magia de ilusão não tem substância, e é meramente para exibição. Embora Wignall seja considerado um dos 3 melhores alunos, ele argumenta que é inferior. Lyanna discute esse tópico com Colette ao mesmo tempo. Ela diz que os outros 2 e ela não são vistos muito bem fora de sua academia. Wignall diz a Will que ele foi criado ao lado de Eleanor e tinha uma profunda afeição por ela. No entanto, Wignall argumenta que Eleanor era uma maga excepcional e subiu na hierarquia mais rápido do que ele esperava. Wignall treinou sem esforço para atingir o status de Eleanor. No entanto, Wignall diz a Will que seus esforços foram inúteis. Will diz a Wignall que ele e Wignall não são tão diferentes. Ele promete proteger Wignall até que ele esteja forte o suficiente para lidar com as coisas sozinho. Will e Wignall continuam progredindo. Ambos derrotam muitos monstros e Wignall se pergunta por que Will não o abandonou como seus parentes fizeram. Will diz a Wignall que é porque ele sabe que ele não é um elfo mau. Kik sente um monstro na área, mas Wignall não consegue rastrear seu paradeiro com sua magia de busca. Will argumenta que a masmorra está dando à luz monstros. A masmorra dá à luz criaturas de fogo chamadas Balkars. Elas são conhecidas por serem resistentes à magia. Will argumenta que a magia de ilusão élfica funciona neles. Ele espera que Wignall possa apoiá-lo. Wignall diz a Will para abandonar essa ideia. Então Will compartilha palavras encorajadoras com Wignall. Wignall reflete sobre as palavras de Will. O primeiro sente que ele e Will são diferentes, apesar de seus sonhos semelhantes. Wignall tenta ajudar Will, mas os Balkar superam sua magia de ilusão. Kik apoia Will, e Will tenta encorajar Wignall a se esforçar mais. Wignall pondera tudo o que Will fez por ele até agora e usa sua magia para derrotar os Balkars. Wignall se curva diante de Will. Ele diz a Will que ganhou seu respeito. Os 2 magos apertam as mãos e continuam explorando. Will pega o Seeker Map de Rost. Ele explica como ele e o forte olfato de Kik os guiarão até os outros, especificamente Colette e Lyanna. Então cortamos para Julius e Sion discutindo sobre recursos. Sion puxa Julius de lado porque ele sente monstros na área. Um bando de sentinelas malignas chega, e Sion planeja lutar contra eles. Enquanto isso, Edward protege alguns estudantes de sentinelas malignas que chegam em seu andar. Ele diz a todos para evacuarem para o 6º andar da masmorra. Walkner chega através de um Sky Racer para pegar Edward. Ele então informa Edward sobre Kik e quer encontrar o grupo de Lyanna. Will e Wignall encontram Sion e Julius. Aprendemos que Sion e Julius derrotaram os sentinelas malignos. Eles informam Wignall e Will que ainda não localizaram Colette ou Lyanna. Então cortamos para Lyanna e Colette. Headless e seu companheiro Marzi cumprimentam as meninas. Headless diz às garotas que elas querem destruir a Grande Barreira. Antes de Headless atacar, as garotas Will e seu grupo chegam. Will explica como ele e os outros as encontraram. Headless ataca Will. Marzi arrasta Headless para longe da luta, já que ele quer se concentrar na missão principal delas. Headless invoca um monstro chamado Duke com uma magia de transporte. O episódio termina com uma cena de Duke. O episódio 11 de Uma História, One and Sword começa com o narrador explicando a regra de crédito 1 por 1000.
Então, cortamos para Will e seus amigos lutando contra o Grão-Duque Maligno, Duke. Will e seus amigos se afastam de Duke para discutir isso. Em seguida, cortamos para Will e Sion observando vários monstros. Eles estão posicionados no topo de um penhasco. Julius e Colette se juntam a eles segundos depois. Os quatro discutem os monstros que estão seguindo as ordens de Duke. Will sugere que eles derrotem Duke. Ele argumenta que, uma vez que derrotem Duke, os outros cederão. Isso significa que Wurkner, Edward e outros da academia podem resgatá-los também. Todos estão a bordo com o plano de Will e sua liderança, exceto Julius. Will se aproxima de Julius. Ele diz a Julius que compartilhará uma das técnicas secretas de Elfaria. Algum tempo se passa. Colette, Julius e os outros lutam contra Duke. Julius usa o feitiço Ars Wise de Elfaria que Will lhe ensinou para combater Duke. Todos contribuem para a batalha com seu feitiço. Lyanna tenta causar dano a Duke com um de seus feitiços, mas Duke o bloqueia. Will e Kik, seu familiar, intervêm para ajudar Lyanna. Kik tenta proteger Will com uma barreira, mas o novo ataque de Duke destrói a barreira de Kik e os óculos de Will. Enquanto isso, Edward e Wurkner continuam atravessando o calabouço. Eles ainda estão procurando por Will e seus aliados. Simultaneamente, Lyanna e os outros tentam desenvolver uma estratégia. Lyanna e Wignall planejam ir com tudo contra Duke, para a grande preocupação de Colette e dos outros. Wignall e Lyanna lutam contra Duke. Will demonstra pessimismo porque os óculos de Elfaria quebraram, e Sion o confronta sobre sua mudança de ideia. Ele agradece a Sion por dar um soco nele. Will se levanta, caminha em direção à sua espada e a pega. Will luta contra Duke. Colette compartilha sua posição sobre o estilo de coragem de Will. Ela auxilia Will na luta contra Duke. Sion se junta à batalha segundos depois. Apesar do excelente trabalho em equipe e força, Duke não perece. Um cristal cai na frente de Will. Entramos em um flashback. Nele, vemos uma mulher, um bebê e um indivíduo vestindo uma capa. A mulher diz: "Um dia a varinha e a espada se encontrarão." Will pede a Sion para usar sua magia de fogo em sua espada. Depois que Sion faz isso, Will usa sua espada envolta em fogo para matar Duke. O episódio termina com Will encarando Duke com olhos ameaçadores. O episódio 12 de História, Wand and Sword, começa com os mesmos eventos mostrados no episódio 11. Will usa sua espada de fogo para matar o Grão-Duque. Depois que Will mata Duke, ele se agacha e pondera. Will argumenta que está perdendo força. Wignall e os outros observam Will de longe. O primeiro fica feliz que Will derrotou Duke. Então, um grupo de monstros furiosos chega ao campo de batalha. Nossos heróis estão preocupados porque usaram a maior parte de sua força para lutar contra Duke. Wurkner e Edward estão por perto. No entanto, Wurkner e Edward não acham que chegarão a tempo de salvar nossos heróis. Antes que os monstros machuquem Will e seus amigos, Aaron, a varinha do Soberano da Luz, chega e usa um feitiço de aniquilação para derrotar os monstros. Will confirma que Aaron é o rei de magia Vander, e o mais poderoso entre as varinhas. Will percebe que Aaron e seus aliados têm equipamentos de masmorra e se pergunta se é por isso que ele está aqui. Aaron diz a todos que eles fizeram um trabalho decente, e os camaradas de Will se curvam diante de Aaron. Então, um garoto chamado Finn se apresenta a Will. Enquanto isso, Headless e seu aliado coletam uma arma parecida com uma espada de algum tipo. Headless está feliz por terem completado sua tarefa e quer fazer uma festa para comemorar. Então, o narrador entra na conversa. Eles afirmam que 11 membros do corpo docente perderam suas vidas durante o evento de praxis de todos os alunos. Nenhum aluno morreu. O narrador confirma que algumas pessoas queriam informações sobre Headless e seu aliado. No entanto, o narrador afirma que essas pessoas não obtiveram pistas sobre o paradeiro de Headless e seu aliado.
Enquanto isso, Colette e os outros discutem o evento de praxis de todos os alunos na área hospitalar de sua escola. Colette está chateada com as pessoas que morreram. Lyanna entra na conversa e diz que está grata por ninguém do grupo ter morrido. Ela agradece a todos por se esforçarem durante o evento e sinaliza para Will, para desgosto de algumas pessoas. Eventualmente, Sion confronta Will sobre sua habilidade de fundir a magia de fogo de Sion em sua espada. Os outros especulam sobre como Will conseguiu isso, enquanto Julius grita com Will por não ter utilizado esse truque antes. Will está inseguro, então Colette sugere perguntar a Wokner e outros membros da equipe sobre isso. Will menciona Finn e se pergunta se alguém pode compartilhar mais detalhes sobre ele com Will. Wignall e Lyanna dizem a Will que Finn é um apoiador e vem da tribo Finn. Lyanna diz que a tribo Finn é um povo sem magia. Ela diz que eles têm amplo conhecimento da masmorra. Lyanna afirma que eles são guias que ajudam os magos a cobrir novos territórios de masmorras. Will entende. Ele leva 1 minuto para refletir sobre suas habilidades adormecidas e sobre a tribo Finn. Mais tarde, Finn se encontra com Cauldron. Finn apresenta a espada do Mage Slayer para Cauldron. Finn diz que roubou essa arma de um grupo maligno que ele conheceu e que matou muitos magos. Ele argumenta que o Mage Slayer não foi uma criação natural. Finn acredita que alguém está fazendo experimentos na masmorra. Finn diz que precisa investigar a masmorra e quer que Cauldron analise o Mage Slayer. Finn pula na mesa de Cauldron. Ele não está feliz que Cauldron não lhe contou sobre Will. Ele argumenta que Cauldron deve cuidar das varinhas, enquanto ele está encarregado de observar as espadas. Cauldron diz a Finn que Will busca se tornar o Magia Vander, portanto ele busca uma varinha. Finn entende e deixará Will sob os olhos atentos de Cauldron e dos outros. No entanto, Finn diz que estará verificando todos ocasionalmente. Finn sai do escritório de Cauldron. Enquanto isso, Colette vê Will do lado de fora da escola. Will está treinando com sua espada. Colette fica confusa e confronta Will sobre suas atividades atuais. Will argumenta que tem um objetivo que quer atingir, então ele deve treinar. Lyanna e Wignall elogiam Will enquanto Julius pondera que tipo de pessoa Will é. Sion salta de uma janela e confronta Will do lado de fora. Ele desafia Will para um duelo. Will aceita o desafio de Sion e os dois lutam. Will e Sion brincam no terreno da escola e recebemos uma montagem. Vemos rostos familiares como Wokner, Finn e outros. A montagem também apresenta personagens sem nome. Depois disso vemos o Will, Sion e outros participando da aula de Wokner. Wokner diz que já faz 2 meses desde que o evento de praxis para todos os alunos terminou. Ele entende que eles perderam muitas pessoas, mas não quer que seus alunos fiquem preguiçosos. Will reflete sobre seus objetivos enquanto Wokner entrega a Will e aos outros suas folhas de prova de exame de graduação. Wokner diz que hoje é o primeiro dia de exames. Will e seus amigos começam os exames. O História. Wand and Sword temporada. Um termina com Will dizendo o nome de Eu Faria.